Muito bem-vindos a mais um Momento Economês com MDR. Nesse vídeo nós falamos de temas complexos da economia de forma simples e rápida para você poder planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E a pergunta que fica é, esses estímulos da China vão salvar o problema que ela está enfrentando na economia? Então nós vamos passar aqui, se você quer entender, fica aqui nesse vídeo para saber se realmente isso daí é apenas um band-aid que o Xi Jinping está colocando lá para os problemas que eles estão enfrentando na economia, ou se realmente vai virar a situação que eles estão, que está muito parecida com o que aconteceu com o Japão há 40 anos atrás, e o Japão está enfrentando as consequências até hoje, né? Então, se você acabou de chegar e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, escreve lá também no Instagram, @mfmuder, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, ter acesso à sala VIP, todo o conteúdo e a carteira VIP, tem o link na descrição do vídeo. Então, turma, dando uma resumida aqui no que foi esse pacote de estímulos, anunciado essa semana, ele consiste em corte de juros, então juros para o mercado inteiro. A China já está com juros bem baixos, nós vamos ver isso aqui, mas eles cortaram mais ainda. Redução do compulsório, o compulsório é que os bancos têm que manter um dinheiro lá depositado para poder fazer as suas operações, eles reduziram aí esse compulsório. Reduziram a taxa de juros para as hipotecas antigas, ou seja, para quem tem financiamento da casa, está pagando lá, sei lá, 5% de juros, eles deram uma redução dessas hipotecas que não sei como vão restituir para os bancos, ou esse prejuízo vai para os bancos, isso tem muita coisa que não está claro, tá? Mas resumindo, melhora a vida de quem tem hipoteca. Flexibilizaram as regras para quem quer comprar a segunda residência. A China tem essa cultura do investimento, como a maioria dos países que têm economias aí pouco confiáveis, o pessoal investe bastante em imóvel, tem medo de deixar dinheiro no banco, né? Então, o investimento chinês está todo praticamente no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário está passando por sérios problemas, então eles flexibilizaram, por exemplo, o percentual de entrada que você tem que dar para comprar a segunda residência, tá? Para ver se dá uma estimulada. Liberaram também um pacote de 100 bilhões para compra e recompra de ações, ou seja, para bancos e para empresas, para você poder, são empréstimos aí subsidiados, que é para você poder injetar no mercado acionário. Então, obviamente, as ações das empresas todas subiram, inclusive aquelas construtoras que estão com problemas, subiram de 5% a 10% aí nessa semana. E 280 bilhões em ajuda ao setor imobiliário. Então, essa ajuda, ele saiu depois do anúncio do pacote, um dia depois, então não está muito detalhado, mas basicamente é alguma injeção de dinheiro, empréstimos para as construtoras, para compradores e tal, e vamos ver depois o que tem aí mais de detalhe. Agora, seguindo aqui, eu quero falar para vocês um pouco sobre como é que está a situação do que eles estão fazendo, já para vocês entenderem como isso daqui já vinha acontecendo, né? E é um pouco demais do mesmo, né? Por isso que eu acho que isso daqui não é a solução do problema. Já vou dizer aqui logo no começo do vídeo. Então, o que acontece? Quando você olha aqui essa taxa, a taxa de juros, né? Você vê que ela já estava muito baixa aqui desde 2020 e ela continua caindo, mas não é um negócio que é abrupto, porque isso daí já vinha acontecendo já há um tempo, né? Aí o que tem aqui também, a taxa de juros interbancários, né? Os empréstimos para bancos, eles vêm reduzindo a taxa, já está aqui abaixo de 2%. Mas vocês veem que isso daqui é uma tendência de baixa, né? Então já não era muito alto e ainda está caindo mais. E para finalizar aqui, o empréstimo compulsório, o compulsório que os bancos têm que deixar, né? Então já era menos de 10%, que é o padrão brasileiro, por exemplo, e agora já está se aproximando aqui de 5%, ou seja, os bancos já não estão muito saudáveis na China, e isso daí ainda aumenta o risco dos bancos chineses. Seguindo aqui, nós vemos aqui a reação do mercado. Então, essa semana nós tivemos uma pernada de alta aqui que subiu mais de 20%,
Aqui é o gráfico diário do índice chinês, né, o Hang Seng. Se você olhar, teve um outro momento aqui também, em abril, que ele fez uma pernada muito parecida, né? E está aqui nesse canal de alta, né? Quem assiste os nossos vídeos aqui acompanha de perto isso aqui que está acontecendo. Nós falamos da compra aqui no rompimento. Eu opero, por exemplo, Hong Kong, que é um índice mais fácil de operar do que o da China, né? E ele anda igualzinho, então surfei essa compra aqui e a gente tem falado para vocês, né? Agora, isso daqui é um movimento de mercado, obviamente o mercado responde a estímulos. Se você está colocando dinheiro para compra de ações, é óbvio que as ações vão subir, então o mercado vai reagir. Mas nós não podemos perder de vista, né, que o caminho ainda é longo, né? O topo aqui no Covid já estava, o topo pré-Covid já estava começando a cair, né? Então o topo pós-Covid não conseguiu renovar topo. Então aqui de 2021 para cá nós temos aqui uma queda de 33%, né? Isso com toda essa alta, né? Aqui a gente estava com mais de 40% de queda, né? Agora deu uma compensada. Mas de qualquer jeito, esse gráfico aqui lembra muito um gráfico de um país que a gente conhece bem, né? Então, assim, para esse negócio vir testar o topo lá, tem que acontecer muita coisa, tá? Seguindo aqui, por que a China está... são alguns motivos que estão levando a China a fazer esse pacote de estímulos. Um deles é a luta contra a deflação, né? Então nós vemos aqui esse gráfico aqui desde 99, né? Nós temos aqui, isso é quando você tem inflação, né? E quando você tem a deflação, ele está aqui negativo, né? Então a gente vê que antes dos anos 2000 nós tivemos um período, depois aqui na crise de 99 e tal, né? Aqui no Covid um pouquinho, e agora nós estamos aqui num período longo de deflação, né? Isso daqui é muito ruim para a economia, né? Ou seja, tem deflação por quê? Porque os preços das coisas estão caindo. E por que estão caindo? Porque tem menos demanda do que oferta. Ou seja, a economia não está andando na velocidade que deveria. Então, o que é pior ainda é que o nível de juros já está muito baixo. Os juros aqui de 2 anos dos bondes chineses, eles já estão aqui a 1,3%, está no mesmo patamar do fundo do Covid. E nenhum país está nesse patamar. Os países agora estão começando a cortar juros, mas ainda está lá em cima, né? Comparado que o Covid todo mundo foi lá para zero, né? Então nem a Europa, que tem juros mais baixos, não estão nesse patamar aqui da China, né? Sem contar o Reino Unido, que ainda nem começou a cortar, e o Brasil, que está subindo os juros, né? Então isso daqui, qual que é o problema? Nós estamos tendo deflação, nós estamos tendo desaceleração da economia, e quando você olha os bondes aqui, isso significa que o mercado está precificando que não vai ter inflação, não vai ter um crescimento de movimento da economia. Então ele está precificando juros baixos também, tá? Seguindo aqui, olha, os juros baixos não são suficientes para injetar dinheiro na economia. A gente vê aqui na variação do M2. Então o M2 é o quanto você tem de dinheiro circulante na economia, né? E aqui, essa coluna aqui é o percentual de variação ano a ano, né? Então nós estamos vendo aqui desde 99, e a China, como ela vinha crescendo bastante, né? Então você cresce o PIB, você precisa crescer o M2, e você tem um pouco de inflação também, né? Se está crescendo muito rápido para fazer frente à demanda, é natural isso acontecer, então o M2 cresce. E aí nós temos o pico aqui, 30% de crescimento de M2 aqui em 2009, quando foi a crise, né? Então quando tem a crise se injeta dinheiro para lidar com a crise e tal, é natural isso acontecer com todos os países. Mas de lá para cá, olha, nós temos aqui uma tendência de baixa, né? E olha aqui, nós já estamos com um crescimento de 6% de M2. Por que isso daqui é preocupante? Porque o PIB da China cresce em torno de 5%, né? E o M2 está crescendo mais ou menos as mesmas coisas. Isso daqui significa que não tem inflação. Se tivesse inflação, ele tinha que crescer mais do que o PIB, né? E seguindo aqui, nós falamos sobre o PIB, né? Então, todo esse pacote de estímulos é para tentar garantir que o PIB da China vai crescer 5% esse ano, que é a meta deles, né? O ano passado cresceu 5,2%. E veja que a perspectiva é de não conseguir crescer 5% esse ano. Então, eles estão fazendo todo esse pacote, ainda estão falando que pode ter mais pacote no último trimestre, né? Para tentar chegar nessa meta. Só que quando você olha o PIB da China, né? Então ele chegou nesse pico aqui de crescimento de 14% ao ano, e ele vem numa tendência de baixa aqui, né? E tem isso daqui que destoa, mas simplesmente isso aqui é uma média. Se você fizer uma média aqui
Covid que cresceu menos e aqui daqui cresceu um pouco mais, vai dar a mesma coisa. Então, segue essa tendência aqui e a tendência é continuar reduzindo o crescimento da China, tá? E aí, esse é um problema sério, né? Porque você tem lá um nível de desemprego na China hoje que está beirando os 20%. E você vê Estados Unidos está 4%, Europa está 6%, Brasil também está 6 e pouco, saiu hoje a divulgação, né? Estou gravando esse vídeo na sexta para publicar no sábado. E a China está em torno de 20% de desemprego, né? Muita gente foi para as cidades e a economia começa a patinar, então começa a ter muita gente desempregada, né? E aqui a gente tem também o efeito que o grande motor do crescimento da China é o mercado imobiliário, né? E você vê aqui que o preço das residências novas, deixa eu voltar aqui, o preço das residências novas, ele vem caindo aqui, né? Quando você tinha aqui ainda o mercado andando bem, ele subia aqui de 5% a 10% ao ano o preço das casas. E depois aqui, olha, de 2018 para cá, isso aqui começou a cair, que foi quando teve a crise do mercado imobiliário. A China claramente está numa bolha imobiliária, né? Isso aqui está se refletindo, né? Aqui é o zero. Então, desde lá de 2021, o preço das casas vem caindo e mesmo com todos os estímulos, no ano de 2024, o preço da casa nova está caindo 5,3%. O preço das casas usadas está caindo 8% ao ano, tá? Então, isso demonstra que a bolha está estourando, né? E o investimento em imóveis também está sofrendo bastante, né? Então, a variação anual, você vê aqui que o pessoal aqui até 2005, né, investia bastante, né? E isso daqui estabeleceu uma tendência de baixa, né? Obviamente tem esse fundo aqui do Covid, aí depois recuperou, mas se você tirar isso daqui, a tendência aqui ela é de baixa, né? E nós estamos aqui com um investimento decrescente, né? Nós estamos aqui com menos 10% de crescimento de investimento imobiliário, ou seja, o pessoal não está colocando dinheiro nos imóveis. Por quê? Se você tem uma casa, você está vendo que os imóveis estão desvalorizando de preço, como é que você vai investir num negócio que você sabe que amanhã vai valer menos? Você procura outro tipo de investimento, né? E a consequência disso a gente vê aqui no mercado de aço, né? O mercado de aço obviamente deu uma levantada aí essa semana, né? A Vale reagiu bem por conta do estímulo que vai ter na construção, mas quando você olha o tamanho do problema, olha, você vê essa linha aqui mais clara, é 2023, esse gráfico aqui é a demanda por aço, tá? Aqui é 2024 e a vermelha, aliás, 2022, a escura é 2023 e a vermelha é 2024. Então vê como a demanda por aço ela vem caindo ano a ano. E a produção também, né? Então aqui nós temos em 2019 a produção de aço como é que estava, aqui em 2023 e 2024 está aqui. Agora vão tentar dar uma subida aqui, né? Isso aqui vai ter reflexo, mas esse é o tamanho do problema, tá, turma? Então isso daqui é um overview aí do que está acontecendo na China e para concluir o vídeo eu queria deixar a minha mensagem aqui, que é o que eu tenho falado, né? A China está com problemas, tá? E ela tem problemas porque a população parou de crescer, o crescimento do PIB começa a arrefecer e eles precisam ter crescimento de PIB, né, para sustentar toda essa galera, né? E eles não estão conseguindo fazer isso, porque o motor foi feito muito em cima de investimento governamental. Estímulo governamental e tal, o país vai se endividando, chega uma hora que ele não consegue mais estimular e as bolhas começam a estourar e a bolha imobiliária é a principal. E se isso acontecer, eles estão conseguindo segurar, porque a China é a China, né? Eles fazem lá o que eles querem, né? Não tem democracia, então eles conseguem manipular as coisas. Mas se por um acaso a gente tiver um estouro descontrolado da bolha chinesa, isso daí pode afetar o mundo inteiro e pode ser um catalisador de um crash global. A China está fazendo esse pacote de estímulos exatamente para evitar que isso daí aconteça, tá? Então, por enquanto, não precisa se preocupar com isso. Vamos ver até quando eles conseguem pedalar esse negócio, né? A música tá parando de tocar, daqui a pouco vai ficar sem cadeira, tá bom? Então, turma, se você ficou até aqui e curtiu esse conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé. Vamos ter live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente, para pegar essas oportunidades, por exemplo, quando eu mostrei de Hong Kong, a gente opera no mundo inteiro, né? Clica aqui no link do Método 10x na descrição do vídeo, tá? Onde você vai ter acesso ao conteúdo e a sala ao vivo e também a carteira VIP, tá bom? Valeu, um abraço.